Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre a linha 4 do metrô, que está sendo construída e que vai ligar a estação General Osório, em Ipanema, ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Participam dessa discussão o deputado Luiz Paulo e o vereador Carlos Caiado. Obrigada pela participação dos dois. Deputado, vamos começar falando sobre o percurso, o trajeto dessa linha 4, o projeto que está sendo desenvolvido agora, que na verdade não é o trajeto que foi proposto originalmente. Queria que o senhor comentasse um pouco esse assunto. O governo do estado, infelizmente, adulterou todo o sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro. Porque o título que ele deu de linha 4, ligando a General Osório ao Jardim Oceânico, à Barra da Tijuca, não é verdade. Esse trecho General Osório, Gávea, é uma continuação da linha 1. É o que nós temos chamado popularmente de linhão. A linha 4 somente está sendo implantada da Gávea até o Jardim Oceânico. Então, é necessário que a linha 4 seja implantada na sua concepção originária, que seja ligar o terminal Alvorada, que é onde está chegando hoje a Transoeste, que é o BRT que vem da Zona Oeste, e da onde está partindo a Transcarioca, que é o BRT que demanda a Leopoldina, a Madureira, a Penha e até a Ilha do Governador. Então, esse centro de 2 BRTs tem que ser ligado de metrô até o Jardim Oceânico, do Jardim Oceânico até a Gávea, que está sendo implantado, e da Gávea, futuramente, a verdadeira linha 4, passando pelo Jardim Botânico, passando pelo Humaitá e se dirigindo até o Largo da Carioca, né? É essa luta que nós temos travado ao nível da Assembleia Legislativa e a nível da Câmara de Vereadores, onde o vereador Carlos Caiado lidera lá uma frente que luta para que este traçado seja implantado, principalmente, mas não só até a Barra da Tijuca, até o terminal Alvorada. Vereador, em relação a essa discussão na frente parlamentar, quais são os benefícios que poderiam chegar até a população com o traçado original? O que ele traz de melhorias em relação ao projeto que está sendo desenvolvido agora? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? O deputado Luiz Paulo é referência para todos nós, políticos jovens, apesar de estar no 3º mandato, sempre acompanha o seu mandato, grande conhecedor do assunto. E a gente está liderando essa frente na Câmara, sim, pelo traçado original. Essa luta não é só de hoje, é lá de trás, e que a demanda correta dos engenheiros, dos técnicos que afirmam que seria o melhor traçado, a demanda que moradores da Barra, da Zona Oeste, querem para o centro da cidade. E isso, como o deputado colocou, o Estado está desviando, não é a linha 4, é a linha 1, é uma união. E mais, não fazendo o traçado original, levando até Alvorada, é uma temeridade, é um caos urbano que vai levar para uma área em crescimento e desenvolvimento que é a Barra da Tijuca, que já está hoje. E lembro, deputado, que essa mudança começou em dezembro de 2007, onde o governador Sérgio Cabral prorrogou por 20 anos, por decreto, a concessão atual e que levou isso tudo. E nós estamos imbuídos, inclusive, conseguimos, acho que foi uma união da Alerj com a Câmara Municipal, o deputado Luiz Paulo participou disso, com a ajuda do Ministério Público, do promotor Carlos Saturnino na época, que a estação da Gávea fosse construída, porque nem isso o governo do estado queria construir. E aí seria sepultado de vez que um dia o traçado original podia ser feito. E o estado está atropelando tudo, atropelou a Praça Nossa Senhora da Paz, por exemplo, que é uma praça que tinha árvores centenárias, está totalmente degradada, o sistema de trânsito da cidade, enfim. Então, acredito que o traçado original, como eu falei, é a demanda que a cidade quer, que os engenheiros técnicos afirmam que é a melhor para a cidade. Não à toa que foi projetado anos atrás, deveria ter sido respeitado pelo governo do estado. E nós estamos agora na luta permanente de, pelo menos, que seja prolongado do Jardim Oceânico até Alvorada, como o deputado colocou muito bem, Transoeste chegando no terminal Alvorada e Transcarioca saindo. Isso seria... Seria um ponto de referência para atender todas essas pessoas, né? Porque quando você pensa em metrô,
você não pode deixar de fazê-lo de forma planejada. Olha só o que é o imediatismo. O governo do Estado inaugurou a linha 1 até a Praça General Osório. 90, 120 dias depois da Estação General Osório inaugurada, pronta, onde se gastou milhões e milhões de reais, ela é fechada, parcialmente destruída, para dar continuidade a esse linhão que vai sair da General Osório até a Nossa Senhora da Paz, de lá até o Leblon. Uma ausência total de planejamento. Agora, novamente, prefeito Eduardo Paes diz que vai implantar um BRT, continuar o Transoeste, trazer da Avenida da Alvorada, o trevo da Alvorada, até o Jardim Oceânico. Das duas, uma. Ou nós vamos perpetuar essa concepção do prefeito Eduardo Paes de trazer o BRT da Alvorada até o Jardim Oceânico e, com isso, destruir definitivamente o sistema metroviário, ou um governante pensando o futuro e pensando de restabelecer o sistema metroviário, vai fazer a ligação metroviária do Jardim Oceânico à Alvorada. E aí vai se perder milhões de reais destruindo o BRT que ali será implantado. Por isso que o vereador Carlos Caiado e eu e tantos outros técnicos e profissionais do ramo defendem que desde já se faça o projeto final de engenharia do metrô ligando a Alvorada ao Jardim Oceânico e se implante definitivamente a solução que é a melhor para a cidade e que estabelece o sistema metroviário da nossa própria cidade. Que a expectativa da população é primeiro chegar de metrô até a Alvorada e posteriormente, quem sabe, ir até mais longe, até o Recreio, em direção à Zona Oeste. Sim, porque se chegar até o terminal Alvorada, ele já está naturalmente interconectado com o BRT, que é o Transcarioca, que vai para Leopoldina, o BRT Transoeste, que vai para a Zona Oeste, e que esses dois trens estarão interconectados com o Transolímpico, que está vindo de Realengo, cortando Jacarepaguá. E a desculpa olímpica do governador e do prefeito, dos dois, que esse trecho Alvorada ao Jardim Oceânico não fica pronto em tempo hábil para as Olimpíadas. Mas a gente não pode ir a questão provisória e uma definitiva que vai ficar. Politicamente todos falam, é um provisório para ficar definitivo. Até o próprio PDTU, né, o Plano Diretor de Transporte Urbano, que recebi esse documento na frente parlamentar, fala que se adia para 2021 esse traçado. E qual é o que a gente vem discutindo? Faz até atender às Olimpíadas, e é possível isso, o BRS, né, que é a conexão da Alvorada até a estação do Jardim Oceânico, e posteriormente, de forma definitiva, faz o BRT. Custa 100 milhões de reais, que é desperdício de dinheiro público, fora a estação, que aí é a maior temoridade também, deputado. Já existe o terminal Alvorada, que é de grande porte. Você fazer uma nova rodoviária para atender só o BRT no Jardim Oceânico, onde a entrada e saída da Barra, ligação com a Zona Sul, com Jacarepaguá, via ali Rio das Pedras, que vai custar em torno de 20 a 30 milhões de reais, 130 milhões de reais e mais, deputado. Também, na minha opinião, eles vão fazer a ampliação do elevado das Bandeirantes. Custa 650 milhões de reais. Um trajeto pequeno, que vai afunilar quando chega na Barra, vai afunilar quando chega na Zona Sul. Então não há desculpa que também tinha, que faltam recursos públicos. Não falta. O BNDES, inclusive, até não respondeu que teria a disponibilidade em fazer o empréstimo para poder fazer esse traçado. Inclusive, vai ser que o deputado, logicamente, vai debater aqui, que existe até aqui um projeto de lei aqui na LERJ, e que fala, né, nesse propósito. A contratação então, de empréstimo. E mais, deputado, desculpa para poder terminar. Nós temos um estudo de diversas associações de moradores da Barra que hoje se utilizam de ônibus, transporte próprio, alugado, para poder vir ao centro. Os condomínios fazem muito todos isso, os condomínios. Né? Nós fizemos pesquisa em cada condomínio desse e temos uma carta de todos os condomínios que falam que não vão se utilizar do BRT para chegar à estação do Jardim Oceânico do metrô. Todos vão pegar esses ônibus e os seus próprios automóveis para poder largar
o automóvel próximo da estação. Então vai virar um caos ali, né, urbano, que vai afetar a cidade toda, não é só a Barra, a cidade toda. Porque o fluxo de veículos vai ser muito concentrado nessa região, né? Olha só, eu volto a dizer, tudo isso é falta de planejamento. Porque a Olimpíada, todos falaram, e teve um caderno de encargos, que seria o legado para a cidade. A Copa do Mundo não deixou legado nenhum, nem vai deixar, só vai deixar exatamente tristeza no sentido do desperdício dos recursos públicos. Então, qual seria o legado da Olimpíada? Melhorar a mobilidade urbana. E melhorar a mobilidade urbana é fazer um projeto definitivo. E o projeto definitivo, insisto, é fazer com que o metrô chegue até o terminal Alvorada. Ainda que não seja executado nesse momento. Faz o projeto final de engenharia, este governo já está de saída, não vai concluir nem até o Jardim Oceânico, que logo também não poderá concluí-lo até Alvorada. Mas deixe o projeto pronto para que um novo governo possa chegar, ter a equação de recursos junto ao próprio BNDES, que sempre prioriza metrô em relação a qualquer outro investimento na área de transporte, para que isso possa ocorrer. E se não acabar em 2016, acaba em 2018. Mas faz. O importante é fazer um projeto definitivo, não um remendo. Eu estranho, por exemplo, a solução da recuperação do elevado Joá. Fazer um outro elevado nas proximidades do que eles estão lá, aproximadamente 5 quilômetros, sujeito às mesmas intempéries que o outro foi afetado. Quando, mesmo que você optasse por um sistema viário, você poderia fazer em túnel, porque está protegido de todo. Inclusive, aproveitava que o Tatuzão está lá, fazia o túnel do metrô mais largo para que também fosse túnel rodoviário. Quer dizer, o governo do estado não conversa com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, não há troca em termos de transporte entre esses dois entes. E são entes que deveriam falar todo dia, afinal, fazem muita publicidade, dizer que estão juntos. Mas, do seu ponto de vista da mobilidade urbana, parece que estão totalmente separados. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta discutindo esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já. O Alerj Debate está de volta para falar da linha 4 do metrô. Deputado, no bloco anterior, a gente falou sobre a questão do trajeto da linha 4 e a gente está discutindo aqui na Assembleia também o empréstimo do BNDES. Existem, na verdade, duas mensagens que tratam de transportes públicos, mas essa do empréstimo do BNDES são 3,5 bilhões de reais para complementar esses investimentos na linha 4 do metrô. O que especificamente traz essa mensagem? O que precisa ser alterado nela? Olha só, se a gente somar todos os pedidos de empréstimo que o governo do estado já fez para a linha 4, que eu chamo um pedaço da 4 e continuação da linha 1 do metrô, esses valores já atingem aproximadamente 10 bilhões de reais. O governo do estado anunciou que gastará na linha 4 8 bilhões. Foi manchete de um jornal do Rio, primeira página, quando a previsão inicial era de 5. Rapidamente passou para 8. E é a estratégia do pedido de empréstimo do fato irreversível, porque a obra está em andamento. Se o empréstimo não sair, você para a obra, joga mais dinheiro fora. Então é um empréstimo que tem que sair de 3,5 bilhões. O que o vereador Carlos Caiado conversou comigo, e eu vi que tinha lógica o que ele dizia, é que porque pelo menos num empréstimo de 3,5 bilhões não se destaca 100 milhões de reais, estou estimando, para fazer um projeto final de engenharia do metrô, do Jardim Oceânico até o terminal Alvorada. O BNDES
vai aprovar isso com satisfação. Tecnicamente, não há ninguém que vá dizer no BNDES que não pode, né? É só uma pequena fatia. E vou dizer uma coisa, né? Eu vou vaticinar aqui, para que alguns anos, quando virem esse programa de novo, depois o deputado tinha razão. Quando nós discutimos com o Estado, nas audiências públicas, a linha 4, quanto o traçado que está aí, o Estado, estrategicamente, contratou o projeto da real linha 4. O projeto está sendo feito. Mas por que ele está sendo feito? Porque lá na frente, em 2016, quando acabar esse trecho do metrô, o tatuzão, como é chamado popularmente, aquela grande máquina que escava o túnel, ela sai lá da Gávea e vem furando novamente para o Largo da Carioca, mantendo o mesmo grupo que está fazendo essa obra, né? Ora, então tem a concepção do planejamento também, que é fazer esse trecho de projeto do Jardim Oceânico até a Avenida Alvorada. Tem uma lógica total, não é nenhum absurdo. É dizer assim, bom, a gente tem que pensar o sistema e vamos deixar esse governo pronto todas as opções possíveis para que os novos governantes, dentro das opções possíveis, na concepção original, decidam o que fazer. Então, em relação a essa proposta, ainda existe a expectativa de que se possa incluir essa emenda no projeto original do governo. Sim, ela foi feita, estou dizendo que foi o vereador pensou no futuro, o vereador Carlos Caiado até que me sugeriu, fizemos essa emenda e esperamos que o governo tenha sensibilidade para isso. Vai ter reunião de colégio de líderes, o projeto vai à pauta em segunda e última discussão. Vamos aguardar, pelo menos nós vamos lutar para que isso aconteça. É que, deputado, não tem desculpa. Eu até coloquei para o senhor que eu tenho uma carta do BNDES colocando à disposição que até o dia de hoje, para aquele trecho, nada foi encaminhado pelo governo do Estado. Que se foi encaminhado, eles estão à disposição para isso. E lembrei também, nessa reunião, para poder ver essa questão orçamentária, que em 2009 a Câmara Municipal aprovou uma legislação, que já é lei, dando poder construtivo às áreas remanescentes do metrô, para arrecadar para a obra da linha 4 do metrô. Então, há recursos. Inclusive, é possível fazer. Uma área em Botafogo, por exemplo, das 10 áreas, se não me engano, foi vendida a 300 milhões de reais. Quanto deve ter sido as outras? Então, como o deputado falou... Essa concepção que a Câmara teve lá atrás, ela é real, porque as áreas remanescentes da construção da linha 1 do metrô, né, essas áreas remanescentes não tinham potencial construtivo. Isto quer dizer, não tinham uso do solo definido. Então, você tem o remanescente, mas nada pode construir. Quando a Câmara faz uma lei e permite que aquela área tenha novamente um potencial construtivo, o valor dessa área passa a ser multiplicado por 100, por 1000. Então, na medida que o metrô, que é um órgão do Estado, vende, esse dinheiro vai para o caixa do Estado. Indo para o caixa do Estado, pode financiar a obra, o primeiro projeto e depois a obra de continuação da linha 4 do metrô, do Jardim Oceânico até o terminal Alvorada. Talvez até sem precisar contratar um empréstimo especificamente só para isso. Não, mas mesmo que precise de empréstimo, o empréstimo será muito menor do que seria. Deputado, em relação à segunda mensagem que também foi enviada pelo governo, também trata dos transportes públicos, nesse caso da criação da tarifa social para o transporte ferroviário e metroviário. Está sendo muito discutido na casa em relação ao que vai gerar de custos essa tarifa e o subsídio do governo também, né? Essa é uma questão para metrô e trem absolutamente nova, porque quando se fez a concessão à iniciativa privada, tanto da ferrovia quanto do metrô, não se previa subsídio para tarifa, se previa investimentos privados e investimentos públicos. Houve as prorrogações dessas concessões e não se discutiu subsídio. Agora,
o governador manda para casa, depois de dizer que não ia ter aumento de tarifa, um projeto de lei que não tem valores para tarifa, mas cria o conceito de duas novas tarifas. A tarifa de equilíbrio e a tarifa social temporária. O que é a tarifa de equilíbrio? É a tarifa que a agência reguladora vai dizer como tarifa justa, que mantém o equilíbrio da concessão. Seria, imaginemos, o preço da tarifa hoje praticada, mais a correção monetária do ano de 2013. E o que seria a tarifa social temporária? A tarifa de hoje. A diferença das duas tarifas, quem paga é o governo, um subsídio que pode custar anualmente na ordem de 50 milhões de reais. Que é o que já é feito no caso das barcas, né? Esse subsídio. Mas que não é feito no trem e no metrô. Mas ocorre que a tarifa social só vale para quem tem o bilhete único, com até 2 viagens. As viagens avulsas não são subsidiadas. Então já está tendo aumento de tarifa para quem faz viagem avulsa. Tem que pagar o valor integral, né? Então, e o governador tinha negado que isso fosse ocorrer. Então, essa é a grande questão e a grande polêmica que está aqui na casa. Então, se você sai, por exemplo, da Barra da Tijuca e entra no metrô em Copacabana, e você não tem o bilhete, a tua tarifa é cheia, não é a tarifa social. Vereador, em relação a esses aumentos de tarifa, criação de tarifas de equilíbrios sociais, como é que o senhor percebe essa discussão também na Câmara, apesar de não ser aprovado pela Câmara, mas a reação até da população em relação a esses aumentos, já que a população tem enfrentado dificuldades com o transporte público? Então, o nosso pensamento vai ao encontro do deputado que há uma balança, né, desfavorável. A qualidade aqui e o preço para quem está pagando é altíssimo. Se a qualidade estivesse no mesmo patamar do preço, inclusive quando foi feita a concessão, tinha, né, nos requisitos os aumentos, enfim, a maneira de fazer a tabela, de ter alguns investimentos da concessionária. Isso não foi feito até hoje. Então, a nossa opinião, como essa balança está muito desfavorável, né, a população está sofrendo muito com isso. E a gente espera que até o governo do estado possa recuar, como ele recuou em vários erros que eles fizeram nesse projeto que está aqui na LERJ. Olha, infelizmente, a questão da mobilidade urbana se agrava na nossa região metropolitana, em especial na cidade do Rio de Janeiro. No dia que a gente está gravando esse programa, a cidade está parada, porque nos seus acessos foi tubulação da SEDAI que arrebentou, foi acidente, enfim, tudo paralisado. Ninguém anda. Somado a isso, nós estamos entrando no período momesco e estamos vivendo o que dizia a Marcha de Carnaval de 1951. Rio, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. E eu pergunto, se a questão não é desconcentrar as viagens, por que nós não podemos de imediato implantar algo que é uma questão de gestão, não é de investimento, que é o reescalonamento de horários? É bom para a energia, para diminuir o consumo de energia, e é maravilhoso para a mobilidade. Em outras épocas isso já aconteceu. Porque, para quem não sabe o que é tirar dos horários de rush, de pico, essa concentração de pessoas que precisa ir trabalhar ou voltar do trabalho, fazer um horário de trabalho diferenciado. Reescalonar, né? Horário é exatamente isso. A indústria pega às 7 da manhã, o comércio pega às 10, o funcionalismo pega ao meio-dia, em vez de largar às 5, larga às 7. É mexer nesses horários, né? Para que não haja coincidência de horários. Aí você distribui o fluxo de pessoas no transporte ao longo do dia e não concentra no pico da manhã e no pico da tarde, onde acontecem as grandes tragédias da imobilidade.
E aí seria uma questão de negociação entre o Estado e as empresas. É uma mesa de negociação entre os diversos setores envolvidos. Bom, gente, vereador, o senhor queria fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Não, só em continuidade do deputado falou também sobre a questão dos bairros. A gente fala de cidade como vereador, né? Que essa distribuição também dos empregos pelos bairros também ajudaria muito a questão do transporte. O exemplo, claro, que onde o deputado tem uma militância muito forte, Campo Grande, que foi aprovado em 2004 o PEU, né, que é o Projeto Estrutural Urbanístico, que deu àquele bairro um crescimento, desenvolvimento muito forte. Hoje Campo Grande tem um índice de emprego altíssimo, tem o próprio Barra Shopping, construiu um shopping naquela localidade, e tem outros bairros... Né? Indústria. E tem outros bairros que sofrem com a legislação antiga, que acabam que as pessoas procuram emprego aonde que é o grande centro da cidade, ou a Barra. Santa Cruz, o deputado tem uma militância muito forte. Santa Cruz hoje precisa de uma legislação urgente nova. E hoje, por exemplo, tem a CSA terminando, que fica ao lado, em Itaguaí, né, que em Santa Cruz, a divisa com Itaguaí. Quem está levando os benefícios mesmo da CSA é Itaguaí. Santa Cruz está levando só os prejuízos ambientais que todos já conhecem, que poderia estar levando isso, porque a legislação lá é muito antiga e não permite isso, e a gente vê as pessoas saindo de Santa Cruz, buscando emprego, até mesmo em Campo Grande, como eu coloquei, mas muitas vezes aqui no centro da cidade. Então essa distribuição urbanística da cidade também, de mobilidade, seria fundamental para a questão do transporte. É mais uma vez a questão do planejamento, né, deputado? Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, vereador Carlos Caiado, muito obrigado por ter vindo. Deputado, mais uma vez, obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.